Acho que atualmente é bem difícil você assistir ou ler um jogo Tensei sem conhecer a Elinálise, certo, amigos? Digo, a Elinálise é uma personagem que tem uma boa importância dentro da obra, mesmo que ela apareça principalmente após a segunda temporada. No começo, ela sim apareceu um pouco, mas a sua real importância aparece da segunda pra frente. Porém, mesmo que ela seja frequente apenas no momento, nós já conhecemos muito bem ela de suas aparições anteriores, mesmo que tenham sido poucas, nós já sabemos que tipo de pessoa carismática a Elinálise é. Então, conhecendo muito bem a Elinálise, muitas pessoas têm uma dúvida. Será que ela e o Rudeus, eles já ficaram? Já rolou uma coisinha ali entre eles? Ou simplesmente desviou o caminho ou alguma coisa do tipo? Hoje eu vou contar para vocês, meus amigos, o dia que o Rudeus atacou a Elinálise para, bom, fazer coisas com ela, se é que você me entende. Então já deixa o seu gostei aí embaixo para me apoiar, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, e agora vamos para o vídeo. Primeiramente, eu irei dar alguns contextos para vocês para um melhor entendimento do vídeo, ok? No momento em que esse rolê do Rudeus junto com a Elinálise rolou, meus amigos, agora o Rudeus está casado com a Sylphie, exatamente, eles já estão casados, morando juntos, e ela inclusive está grávida de seu primeiro filho. Junto disso, também descobrimos uma verdade que é a Elinálise é a avó da Sylphie. Eu não vou entrar em detalhes, porque se vocês quiserem ver mais, eu posso trazer um vídeo apenas sobre essa revelação bombástica. Mas sim, a Elinálise e a Sylphie são vó e neta, então são família. E para complementar, o Rudeus, enquanto vivia com a Sylphie, recebeu uma carta de Begarit, sendo que mandou ela o próprio Giz. Vocês se lembram do Giz, aquele cara que ajudou na reconciliação entre o Rudeus e o Paul? Então, ele estava em Begarit ajudando o Paul e a Roxy a procurar pela Zenith, onde é claro que vocês já sabem que eles estão em um grupinho lá para salvar ela, porque eles já sabem onde ela está. Agora, enquanto o Rudeus vivia com a Sylphie, ele recebeu uma carta do Giz pedindo ajuda, e tendo em vista que eles estão em continentes diferentes, essa carta demorou meses para chegar até ele. Ou seja, se antes a situação já precisava da sua ajuda, agora deve precisar ainda mais. Até o momento, o Rudeus nunca tinha pensado em ir lá ajudar eles, afinal, ele pensava que o Paul tinha controle da situação, que estava tudo bem e que eles iam sim salvar sua mãe, mas o recebimento dessa carta, é claro, o abalou também. Assim, o Rudeus iria até Elinálise, conversaria com ela e ficaria decidido que os dois iriam para Begarit ajudar o grupo e, claro, entender o que estava acontecendo sob esse pedido de ajuda. E agora, com isso dito e explicado, vamos continuar com a história. Primeiramente, o Rudeus e a Elinálise foram para Begarit através de um portal de teletransporte que estava escondido, onde a Nana Roche teria dito a localização dele, e isso já economizou um grande tempo de viagem para os dois. Eles foram através dos portões de teletransporte que o Osterheld normalmente usa, e com isso eles apareceram em uma ruína no meio do deserto, e a partir dali eles já estariam em sua jornada dentro de Begarit. Então sim, em vez de atravessar todo um continente e demorar meses para chegar até lá, através do portão de teletransporte do Orsted, eles chegaram assim, ó, rapidamente. Porém, é claro, eles ainda precisavam atravessar todo o deserto para chegar até a masmorra onde o seu pai está. E claro, eu nem preciso dizer, esse deserto estava escaldante e apenas o vento já machucava o rosto e a pele de quem estava lá. A melhor definição disso seria, sem sombra de dúvidas, um mar de areia no melhor dos casos. A primeira noite deles no deserto, eles decidiram que iria ficar dentro dessas mesmas ruínas, já que faltava pouco tempo para a noite, decidiram continuar sua jornada no dia seguinte. Afinal, no deserto, as noites são extremamente geladas e frias, junto é claro do fato de ter muitos monstros lá também. Então, a melhor coisa que eles poderiam fazer era aproveitar sua primeira noite abaixo de um teto, dentro das ruínas de onde eles vieram. Aqui, a Elinálise estava usando um item que o Cliff criou para ela, sendo um item que através da magia suprime os desejos sexuais loucos que ela possui, além do fato dela precisar fazer o ato constantemente. Onde isso, é claro, foi para que ela e o Rudeus não tivessem que fazer coisas durante o seu caminho, se é que você me entende. E para quem não entendeu, esse item é basicamente, infelizmente, uma fralda, onde esse item fica sob as partes íntimas e, claro, as partes de dentro dela, e através de um processo de magia e outras coisas, ele meio que suprime a necessidade dela de
literalmente ter que fazer o sexo para, é claro, fazer as coisas que ela normalmente faz. Além disso, isso também ajuda ela a reprimir, suprimir esse desejo sexual que ela tem enormemente, como vocês já sabem. Então esse item foi feito para o Cliff justamente para situações como essa, como ela precisando sair do lado dele por muito tempo, e claro, para evitar que traições aconteçam. O Rudeus era quem estava enchendo o item dela de magia, e ela diria que se ele começasse a ficar sem magia, ele poderia sim adiar as cargas do item. Usar a magia de Rudeus durante os combates será essencial no deserto, então priorizar a capacidade de luta dele é muito mais importante do que o abastecimento desse item. Os monstros em Begarit eram muito perigosos, não tanto quanto o que estão no continente demoníaco, mas alguns deles têm uma força equiparada a deles. Então sim, o deserto de Begarit não é tipo super ultra mega perigoso como o continente demoníaco, mas sim é muito perigoso com algumas criaturas para a par deles, ou seja, aqui de fato é uma jornada um tanto quanto complicada pela qual eles estão passando. E é muito importante eu pontuar aqui a importância desse item da Elinálise, que meio que suprime o desejo sexual dela, meus amigos, porque se ela não estivesse suprimida, o Rudeus não teria confiança nenhuma em parar um ataque da Elinálise em cima dele. Se a Elinálise entrasse no modo sedutor, o Rudeus não tinha nenhuma confiança em resistir a ela. Havia diversas desculpas que eles poderiam dar em uma situação dessas, como era a única opção, não tinham que fazer, foi só uma vez, isso é um segredo e tudo mais. Então desculpas para justificar o que eles fizeram não faltavam nem um pouco, mas acima disso o Rudeus não tinha confiança em, claro, parar ela e ser fiel à sua esposa. E claro, acima de tudo isso, caso a Elinálise engravidasse dele, suas vidas inteiras seriam arruinadas. O Cliff, é claro, odiaria o Rudeus e talvez terminasse com a Elinálise. As duas irmãs do Rudeus com certeza olhariam feio para ele, e a Sylphie provavelmente nunca o perdoaria por isso. E claro, também ela é meio que a neta da Elinálise, então seria meio chato se isso acontecesse. Ou seja, caso os dois tivessem um caso aqui no deserto, nada de bom sairia disso. Na verdade, muitos desastres sairiam disso. Porém, existem alguns poréns e contextos nisso, amigos. Para chegar no portão de teletransporte que os levou para essa ruína onde eles estão agora, eles viajaram por uma semana no continente norte, ou seja, eles passaram uma semana juntos e sozinhos na floresta enquanto iam para o teletransporte até chegar aqui. Nessa semana, eles tiveram muito contato e o Rudeus passou muito tempo com os braços em volta dela, a abraçando, seja para recarregar suas fraldas ou para montar um cavalo, ou seja, eles ficaram muito próximos. E com isso, o Rudeus, é claro, ficou meio que animado, se é que vocês me entendem. Segundo, ele mesmo não tinha o que fazer e isso era uma reação natural dele, afinal a Elinálise, querendo ou não, é muito atraente. Mas é claro, ele não fez isso com intenções maliciosas, muito pelo contrário, ele achava isso natural, mas não fazia nada para ela. Porém, por estar durando muito tempo, ele sentiu que durante essa noite era necessário que ele se aliviasse lá fora. E assim chegaria a hora dos dois dormirem, e é aqui que também começaria as coisas ficarem um pouco estranhas entre eles. Enquanto o Rudeus estava deitado, ele começou a sentir um cheiro doce pairando no ar em volta dele. E claro, esse cheiro despertou completamente o seu coração, que começou a bater muito forte também. Enquanto por outro lado, a Elinálise, que estava dormindo, fazia uma careta enquanto segurava uma espada em suas mãos. O deus ali começaria a estudar o corpo da Elinálise deitada, seu pescoço, suas mãos, seu rosto e seu corpo. Ele achava que ela era uma figura perfeita, uma das mais perfeitas que ele já havia visto em toda a sua vida. E com isso ele pensou do nada, tava deitado, pensou do nada, ela não era suposta para ser muito boa de cama mesmo? E sim, amigos, neste caso, não foi a Elinálise que deu o primeiro pontapé para que algo acontecesse entre eles, e sim o próprio Rudeus. Foi completamente o contrário da expectativa de muitas pessoas. Agora os pensamentos do Rudeus só giravam em torno do seu desejo, e ele estava mais ereto do que nunca, parecendo uma árvore neste exato momento, enquanto, é claro, observava principalmente a cintura e as coxas da Elinálise. Depois de olhar por muito tempo, o Rudeus quis apertar ela, e assim ele estendeu sua mão com muita vontade de tocar. E claro, quando ela reagiu e mudou de posição enquanto dormia, a cabeça do Rudeus, que já estava completamente poluída, só pensou que ele estava tentando seduzir ele, e ficou cada vez mais difícil para ele se conter. E a justificativa que ele pensava em sua cabeça era que isso não importava, seria apenas uma vez e ela também não recusaria ele. E assim o Rudeus começou a chegar mais perto dela para, é claro, começar a fazer as coisas. Porém é quando ela falou o nome do Cliff enquanto dormia, e isso literalmente
acendeu a cabeça do Rudeus e ele ficou sóbrio. A fumaça se dissipou, o tesão passou e ele falou: opa, o que tá acontecendo aqui? Com isso, ele saiu das ruínas imediatamente, correndo lá pra fora pra pensar o que ele estava fazendo. Ele pensou que tudo isso foi por causa de muita coisa acumulada, então ele decidiu que ele precisaria se aliviar ali fora para voltar lá pra dentro e evitar que isso acontecesse novamente. E assim, ele começou a tirar as calças para fazer as coisas de alívio, certo? Porém, foi quando ele viu uma mulher à distância. Ela estava vestida como uma dançarina e suas roupas eram extremamente curtas. Seu corpo era bonito e ela estava claramente seduzindo o Rudeus enquanto se aproximava dele. E ele ficou travado enquanto olhava para ela. Assim, quando ela chegou perto, ele sentiu aquele cheiro doce novamente, o que inundou ele e o deixou completamente paralisado praticamente. Ele estava extremamente focado em observar as pernas dela e seu corpo, ao ponto de que seu nariz começou a sangrar com o tempo. Porém, também foi quando ele escutou um grito vindo de dentro das ruínas. A Elinálise correria até onde ele está e gritaria para ele acordar de seu estupor, enquanto cortava o ar onde a mulher estava até um segundo atrás. Elinálise agora estava atacando ativamente a mulher, e a mulher também mudou de forma, com asas explodindo de suas costas e suas unhas crescendo rapidamente também. Onde depois de alguma luta, a Elinálise conseguiu com sucesso eliminar sua inimiga, enquanto Rudeus estava em estado de choque, sentado sem fazer nada e claro, nem conseguindo assimilar o que estava acontecendo agora. Elinálise diria que ela era uma sucubus, mandando Rudeus acordar para a vida logo, e finalmente, apenas agora, enquanto ele olhava para o cadáver sem vida no chão, ele percebeu que de fato ela era um demônio. Ela tinha asas, sua pele era azul e unhas enormes. Ele havia sido completamente manipulado por ela. A Elinálise nunca viu uma sucubus antes, mas vendo o corpo do demônio e o cheiro horrível que pairava no ar, ela com certeza a reconhecia como uma. E quando a Elinálise falou do cheiro da sucubus, o Rudeus lembrou daquele cheiro doce que ele estava sentindo, e com isso ele ficou animado de novo. Exatamente, a sobriedade de sua cabeça passou novamente. Agora, novamente, ele estava animado, olhando para a Elinálise e começando a elogiar o corpo dela, falando coisas tipo: pô, sempre quis ficar com alguém como você, seu corpo é lindo, essas paradas que vocês já sabem, certo? Agora ele estava certo de que conseguiria fazer alguma coisa ali e não importava o que aconteceria depois. Assim, enquanto ele avançava para cima da Elinálise, ela ameaçou que iria contar para Sylph isso, e Rudeus apenas diz que isso iria machucar ela, então é melhor manter em segredo entre os dois, para você ver o quão fora de si ele estava. Nesse caso, o cheiro da sucubus, no caso os feromônios dela, podem manipular os homens, encantar os homens e os transformar em bestas irracionais que só pensam em fazer uma coisa que vocês já sabem. E claro, neste exato momento, já faz um tempo desde que ele sentiu aquele cheiro doce enquanto estava deitado, indo dormir, ele já estava encantado pela sucubus. Agora, ele apenas tentava avançar nela enquanto pensava no prazer noturno que isso geraria para ele, enquanto é claro, a Elinálise continuava batendo nele com seu escudo. Porém, ele ignorava que ela batia nele e continuava em frente, quase como um zumbi movido apenas pelo prazer que ele queria. Porém, a Elinálise, meus amigos, é muito inteligente, e ela diz que se o Rudeus usasse a magia de desintoxicação dele, ela dormiria com ele depois disso. E claro, o Rudeus, que agora estava fazendo de tudo para ficar com ela, aceita isso e usa sua magia. Porém, com sua magia, ele sai do encanto e assim fica sóbrio novamente, e muito confuso também. Agora, ao olhar para a Elinálise, de fato, ela era atraente, mas ele nem sequer cogitou ir pra cama com ela. Pelo que parece, o cheiro da sucubus podem enlouquecer os homens, e caindo na real, o Rudeus começaria a se desculpar com a Elinálise, afinal era óbvio fazer isso. Porém, a maneira como a Elinálise agia era como se ela nunca tivesse nem cogitado a ideia de dormir com o Rudeus em primeiro lugar, e isso é claro deixou bem envergonhado. E tudo isso, amigos, tudo isso foi apenas a sua primeira noite em Begarite. Mas e aí, amigos, o que vocês acharam disso? Eu tenho certeza que a maior parte de vocês entrou nesse vídeo pensando que a Elinálise avançou no Rudeus, mas foi muito pelo contrário, o Rudeus quem avançou nela. Mas é claro, também não é tão surpreendente assim, afinal, conhecendo o histórico dela, eu também teria pensado isso caso eu não soubesse a verdadeira história. Mas também leve em conta que o Rudeus é um baita de um pervertido, então eu também não duvidaria muito dele não, amigos. Mas é claro, no final do
dia, graças ao feitiço, foi o Rudeus que amansou nela, mas com isso surgem algumas dúvidas bem interessantes. Primeiramente, se a Elinalise não estivesse usando o item que o Cliff fez pra ela, ela seria capaz de se controlar ou eles teriam sim dormido juntos como coelhos no cio? Porque se lembrem, se não fosse esse item, ela com certeza daria em cima do Rudeus, e ele não tem confiança nenhuma, sóbrio de se segurar contra ela. Então agora, encantado, sem esse item, com certeza eles teriam ficado juntos. E o segundo é que o Rudeus estava enfeitiçado e caso ele tivesse usado sua magia contra ela, com certeza ele conseguiria o que queria. Embora, é claro, de uma maneira muito mais bruta e errada, diga-se de passagem. Então, no fim do dia, foi uma série de fortunas que fizeram eles dormirem separados. O Cliff fazendo aquele item foi um ace, a Elinalise sabendo das sucubus também foi um ace, e claro, o Rudeus estar completamente imbecil de tesão também foi um ace de certa forma. Mas quais são seus pensamentos sobre isso, amigos? Comentem aí que eu quero sim saber sua opinião. Se você gostou, deixe seu gostei aí embaixo para me mostrar que você realmente curtiu o meu vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, se junte à comunidade Grude Animes e fique por dentro dos próximos lançamentos. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.